Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Fábio Torres, membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, mestre em Direito Econômico e especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, desembargador? Tudo bom, alegria estar no programa. A alegria é nossa e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Desembargador, a justiça pode ser muitas vezes o caminho para se evitar o prejuízo ao consumidor. Mas dá para evitar também entrar na justiça? Como é que funciona isso? Sim, é sempre importante a gente lembrar que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã que trouxe ao brasileiro uma série de novos direitos e vem sendo implantado ao longo dos tempos, desde o início da Constituição de 88. Ela previu sempre o acesso ao judiciário como uma forma de solução de demandas. E o judiciário tem se preparado, tem estado apto para isso. Mas ao longo dos anos o volume de ações cresceu demais. E isso fez com que nós começássemos a criar formas alternativas de solução de conflitos, principalmente na área do consumidor, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, com a criação dos próprios PROCONs já na década de 90, institucionalizados através do Código. É lógico que os PROCONs se iniciam no Brasil antes, o PROCON de São Paulo é da década de 70, né? O PROCON de Juiz de Fora em Minas já está na década de 80, mas essa estrutura de PROCONs ela veio crescendo e começou a ser uma das primeiras formas alternativas de solução de conflitos que o cidadão tem e que muitas vezes ele esquece. Ele prefere judicializar a questão do que buscar as formas alternativas. E a primeira via que nós encontramos em muitas das cidades mineiras é o PROCON. Mas ao lado do PROCON nós temos outras formas hoje em dia. A própria justiça tem se estruturado através dos SEJUSCs, que são portas de acesso ao judiciário, mas sem judicialização, formas extrajudiciais de solução dos conflitos, em que o cidadão pode ir nas comarcas, frequentar os fóruns e fazer seu pedido ao SEJUSC para que ele possa ter solucionado essas pendências. Além das plataformas digitais, e hoje nós temos uma plataforma digital no Brasil muito consolidada, bem estruturada, que é a plataforma www.consumidor.gov.br, que é uma forma que o cidadão de casa, pelo celular, né, da forma digital, ele pode fazer suas demandas, suas reclamações e solucionar extrajudicialmente esses conflitos de relação de consumo. A questão da plataforma dá detalhes, por favor, para quem está nos assistindo, o que ela oferece para a pessoa? A plataforma oferece um método rápido, seguro, eficiente de solução de conflitos, em que você acessa o portal da plataforma, que é www.consumidor.gov.br. Importante reforçar esse endereço, né? Sim, e você faz o seu acesso, faz a sua reclamação contra a empresa que se deseja reclamar. A empresa é convidada para participar, para apresentar soluções e em muitas das vezes mesmo, as soluções são encontradas dentro da plataforma sem que o consumidor tenha que judicializar uma questão contra a própria empresa. Quer dizer, evita uma ação, né? Evita uma ação e se encontra um modo mais rápido e talvez mais eficiente às vezes do que litigar. É sempre importante lembrar que o judiciário está de portas abertas ao cidadão que queira solucionar seus problemas pela via judicial. Mas nós temos que encontrar soluções mais rápidas que possam atender de forma mais barata e mais eficiente, talvez, ao próprio consumidor e ao próprio fornecedor. Inclusive, o consumidor pode, num caso desse, até receber antes, ser ressarcido antes do que... Sim, sem dúvida. A plataforma funciona muito bem e ela tem sido um pilar importante da construção desse equilíbrio entre a demanda do consumidor e a possibilidade do fornecedor ressarcir aquilo que o consumidor reclama. Quer dizer, além da plataforma, a pessoa pode ir até o PROCON da cidade? Sim, o PROCON estão estruturados em Minas, em mais de 150 cidades. Né? Infelizmente nós não temos PROCON em todas as cidades, mas nós temos uma estrutura de PROCONs que pode atender bem. Nós temos na capital o PROCON Assembleia e o PROCON do Estado pelo Ministério Público, que são portas viáveis de acesso em que o cidadão pode comparecer, efetuar sua reclamação, o fornecedor é convidado a discutir com o consumidor naquela estrutura do PROCON e tentar encontrar a solução de forma mais adequada para cada caso. Agora, não quer ir ao PROCON, não quero mexer com o aplicativo, procura o SEJUSC? Sim, o SEJUSC é uma porta importantíssima. Hoje nós temos SEJUSC em todas as 283 comarcas do estado de Minas Gerais. O cidadão pode comparecer ao fórum, perguntar no fórum, em cada fórum uma sala diferente, onde funciona o SEJUSC, procurar o SEJUSC e fazer ali a sua reclamação extrajudicial. É uma fase pré-processual
em que o cidadão vai também, pelo caminho interno do judiciário, buscar a composição desses litígios de forma não judicializando, ou seja, não entrando com a ação, uma forma antes de entrar com a ação para solucionar essas demandas de consumidor. Quer dizer, muitas vezes a pessoa pode pensar, não, vou entrar logo com a ação para me garantir, mas não é por aí. Você consegue garantir também o seu direito negociando, né? Enfim. Sim, você tem formas extrajudiciais que nós chamamos de solução de conflitos, né? O consumidor.gov.br, o PROCON, o Sejus, que são dessas formas extrajudiciais que a Justiça oferece, o Estado oferece ao cidadão para que ele possa defender o seu direito do consumidor perante o fornecedor quando ele entender que há alguma situação que não o agradou, alguma demanda, algum dano gerado. São situações que existem hoje dentro da estrutura de proteção do consumidor consolidado no Brasil através do Código de Defesa do Consumidor, né, e da própria Constituição, para que o cidadão encontre de forma mais rápida, às vezes, do que simplesmente procurar uma demanda. É lógico que o Judiciário, como eu disse, está sempre aberto para a solução de conflitos pela via da ação. Mas nós temos hoje instrumentos que podem facilitar a ação do consumidor e ser talvez mais de fácil acesso, de diálogo, de conciliação do que simplesmente de litígio. Nós precisamos romper um pouco essa cultura do brasileiro tem, e é uma cultura que nós temos há anos, de litigar. Talvez seja mais fácil nós solucionarmos os conflitos pela composição e pelo acordo do que simplesmente pelo litígio. Até porque, né, são muitos casos, né? Quer dizer, a gente tem uma listinha aqui, os casos envolvendo bancos, estão sempre na frente com muitos casos, empréstimos consignados, inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. E o senhor deu um número, né? Se representa quantos por cento a questão consumidor? Aproximadamente 50% a 60% das ações cíveis que tramitam no Brasil no todo, inclusive Justiça Comum, juizados especiais, dizem respeito a matérias envolvendo o consumidor. Nós não podemos esquecer a realidade que se faz no Brasil economicamente. O Brasil da década de 80, final da década de 80, quando vem a Constituição, início dos anos 90, com o Código de Defesa do Consumidor, até hoje, em 2023, a economia cresceu muito. Houve um acesso muito grande do cidadão a meios de consumo. A telefonia é um caso clássico disso. Na década de 80, década de 90, o telefone era um acesso muito restrito. Hoje nós temos mais telefones no Brasil, telefones móveis, do que população. Então é lógico que as demandas vão crescer e nós temos que encontrar formas não de litígio para a solução dessas demandas, porque o volume de demanda tramitando no judiciário hoje, em processo envolvendo relação de consumo, é imenso e cresce a cada dia. E aí, desembargador, eu queria perguntar o seguinte, quando se tem um impasse, vamos dizer assim, existe o direito do consumidor, mas existe também o dever do consumidor, e qual seria? Sim, para cada relação de direito há também a relação de dever, e o consumidor tem que estar ciente disso, não é simplesmente pleitear. Existem inúmeras demandas que são feitas ao judiciário em que o consumidor pensa ter direito e, em verdade, ele não tem. Isso é normal, mas é importante sempre lembrar que essa estrutura de proteção do consumidor é uma estrutura tecnicamente recente. Nós estamos falando do código que é de 90, ou seja, ainda está consolidando-se na estrutura brasileira, embora seja uma lei que veio e naquela linguajar popular pegou, né? É interessante você perceber que em qualquer estabelecimento comercial que você entre, você vai sempre encontrar uma plaquinha, aqui existe um Código de Defesa do Consumidor, para que o consumidor tenha consciência de que a estrutura, a cadeia de relação de consumo, ela é sempre protegida, mas ele também tem a obrigação, como todo cidadão, de ter aquela relação de direito. Para cada direito também existem deveres a serem cumpridos pelo consumidor, de lealdade, de transparência, né? De ser justo com o fornecedor também, assim como o fornecedor tem esses deveres de transparência, de oferecer produto com segurança, né, de informação adequada ao consumidor, para que essa relação seja equilibrada. Não existem vilões, não existem mocinhos na relação de consumo. Existe uma relação em que a própria legislação estabeleceu e colocou o consumidor como parte mais vulnerável, e por isso ele tem essa proteção do Estado, né, dentro daquilo que a Constituição fala no artigo 5º, inciso 32, de o Estado deverá promover a defesa do consumidor, mas é uma relação que é equilibrada e tem sido mantida equilibrada para que a economia brasileira possa funcionar de forma adequada. Há limites, né? Há limites. Mostramos agora há pouco uma reportagem que expôs alguns casos, né, que foram resolvidos na justiça, como, por exemplo, propaganda enganosa de consórcio, que gerou danos passíveis de indenização, a questão de duas mulheres que viajaram para o Canadá e tiveram problemas com a agência de viagem. Quer dizer, são pontos, são situações que acontecem,
mas a pessoa, inclusive, tem que ficar de olho, atenta para garantir seus direitos. Quais seriam as dicas que o senhor daria para os consumidores no momento de uma compra, por exemplo? O consumidor hoje tem uma vantagem muito grande, que a maior parte dos consumidores, quase a totalidade deles, acaba andando com um telefone celular, que não é só um telefone celular. É um telefone celular, é um acesso à internet, é uma câmera fotográfica. Então ele pode registrar esses acontecimentos quase que em tempo real do que acontece. Nós tivemos uma experiência muito propagada no Brasil recentemente, foram aquelas das duas senhoras de Goiás que viajaram para a Alemanha e tiveram as malas trocadas no aeroporto de São Paulo. E a partir daí se criou um hábito, já começa-se a ver um burburinho de fotografar as malas quando se está embarcando para segurança. São realidades que podem ser feitas e devem ser feitas pelo consumidor. O consumidor tem que estar sempre atento àquilo que ele compra, à qualidade do produto que ele adquire, ainda mais se ele adquire pela internet, ele tem que ter essa consciência, até porque a lei assegura ele um prazo de troca quando ele compra fora do estabelecimento comercial, de modo que ele possa ter um equilíbrio entre o que ele deseja e a qualidade do produto que ele está comprando. O consumidor tem que estar atento a isso, mas embora se ele deixar passar alguma situação que possa lhe gerar dano, a legislação o protege sempre. Agora, essa questão do prazo é importante. Uma pessoa compra alguma coisa agora, hoje, tem quanto tempo para desistir da compra, por exemplo? O prazo é de 7 dias, como está previsto no Código do Consumidor. É importante nós lembrarmos que nós, no Brasil, nós não temos esse prazo para compra dentro do estabelecimento. Nós temos o prazo para compra fora do estabelecimento. Dentro, como é que funciona? Dentro do estabelecimento funciona naquele modo que tem funcionado muito bem na realidade brasileira, que virou quase um costume do comércio, que também é uma forma que o comerciante busca para atrair o consumidor, da boa vontade dele de permitir aquela troca em caso de não conveniência do consumidor. Isso é muito comum em épocas de Natal, que nós temos inúmeras reportagens, em que o dia posterior do Natal os shoppings se enchem para as trocas de presente. É um costume que o comércio brasileiro tem adotado e tem funcionado muito bem e tem feito com que essa relação entre o fornecedor e o consumidor se mostre uma relação de cativar um ao outro, para que o consumidor volte sempre ao estabelecimento e o fornecedor sabe disso, o comerciante sabe disso. Nós devemos romper estigmas de achar que o fornecedor é um vilão e que o consumidor é um bonzinho. Não, são todos bonzinhos. A relação é feita de forma transparente, de boa fé, em 99% dos casos. Existem problemas? Existem problemas. E para isso o judiciário está aberto com as portas do judiciário, com as formas de solução extrajudicial que o Estado, não só o judiciário, mas o Estado, vem consolidando, como a plataforma que nós falamos, os PROCONs e o próprio Sejusc. Voltando na questão das malas, quais dicas principais o senhor daria para quem está indo viajar, indo para o exterior, leva uma mala mais colorida, põe um adesivo, põe um cadeado, tira foto, filma, como é que... É muito interessante. Se discute muito hoje em dia na seara do consumidor, e ontem saiu uma reportagem interessante na Sejusc do Vitor Guglinski, um mineiro que escreve muito bem sobre a questão do consumidor, abordando esse caso das duas brasileiras retidas na Alemanha. Eu acho que o aconselhável em si é você tomar toda a precaução. Se for possível você fotografar a entrega da mala no balcão, é importante. Alguns países existem isso, eu já passei por esse sistema numa viagem que eu fiz ao exterior, em que o próprio aeroporto identificou a minha pessoa com a mala que ele já tinha mantido. Então, acho que nós vamos caminhar para aprimorar esse sistema. Até porque quando você chega no balcão da companhia e despacha a mala, existe uma sensação de segurança que você está entregando um produto seu, em que a companhia que você contratou, ela é responsável por te entregar corretamente aquela mala no destino final. Até o próprio aeroporto, que tem todo o seu sistema de segurança. Se houve um problema nessa situação, como aconteceu em São Paulo, certamente isso vai ser revisto para maior segurança. Agora, é sempre bom você se identificar, aproveitar essa oportunidade que você tem de ter um aparelho na mão, que é o celular, que é capaz de filmar, fotografar e identificar isso de forma mais correta. Cuidado, um pouco de garantia, e um pouco de prudência não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Desembargador, agradeço muito pela entrevista. Eu, como consumidor, fiquei muito feliz, inclusive. Obrigado. De nada, é um prazer sempre estar aqui. Prazer é nosso. Um abraço. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.